Olá, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Daniel Caixeta Andrade. Eu sou professor de Economia no Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Estou aqui hoje, então, para nós conduzirmos esta videoaula sobre metabolismo socioeconômico e economia ecológica. Esta videoaula acontece dentro da primeira oficina de Economia Ecológica, organizada pela Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, a EcoEco, a quem eu agradeço muito pelo convite. Dizer que eu estou muito satisfeito de participar dessa primeira oficina e agradeço muitíssimo na pessoa da professora Beatriz Sais, que é a atual presidente da EcoEco, e a toda a diretoria executiva da EcoEco. Agradeço também a todos vocês pela participação e pelo prestígio. Eu faço votos de que essa primeira oficina seja, de fato, muito útil para vocês, tanto nos trabalhos de pós-graduação quanto nos trabalhos de graduação. Ok? Bom, a professora Beatriz, ela me convidou para que eu pudesse falar um pouco sobre contabilidade de fluxo de materiais. Inclusive, nós vamos ter um encontro síncrono, em que a gente vai ter oportunidade de conversar melhor sobre os projetos apresentados por vocês, à luz desta ferramenta. E hoje, então, eu vou falar sobre o metabolismo, porque, na verdade, a contabilidade de fluxos de materiais está dentro desse conceito mais amplo, que é o metabolismo socioeconômico, ok? Mas eu pretendo, nesta aula, abordar, né, a nossa videoaula, ela está dividida em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre a economia ecológica, brevemente sobre o conceito, sobre o objeto de estudo. Depois nós vamos falar um pouco sobre a questão dos métodos. Eu acho que isso é importante, dizer, né, como é que essa discussão sobre metodologia em economia ecológica ela se desenvolve, tá ok? E, por fim, nós vamos falar sobre o metabolismo socioeconômico propriamente dito, tá? Eu só queria dizer para vocês, pessoal, eu não estou utilizando o slide no modo apresentação, porque eu fiz um teste aqui e eu percebi que quando eu uso o modo apresentação, tela cheia, o slide não passa. Então, a nossa videoaula ficaria gravada e os slides não passariam. Portanto, então, eu estou usando aqui nesse modo sem ser apresentação, mas esses slides eles vão ser fornecidos para vocês juntamente, né, com a videoaula em si. Então, beleza, pessoal, vamos então para a nossa primeira parte, economia ecológica. Bom, eu sempre digo para meus alunos o seguinte, né? A economia ecológica, quando a gente ouve essas duas palavras juntas, a gente fica um pouco confuso ou surpreso, porque aparentemente são disciplinas muito distantes e muito diferentes entre si. Eu imagino que todos vocês já devem ter se deparado com esta definição que aparece aí nos manuais de economia ecológica ou nos artigos que vocês leem. É um ramo transdisciplinar, recente, que procura combinar as perspectivas das ciências sociais aplicadas, a economia, que é uma ciência social aplicada, e das ciências naturais, a ecologia, para tentar compreender as relações entre sistema econômico e meio ambiente. E como vocês sabem, esta aqui é a visão pré-analítica da economia ecológica. Ou seja, o sistema econômico está dentro de uma realidade social, de um contexto social, ou seja, da sociedade ou do sistema social, que, por sua vez, está dentro de uma realidade natural, de um contexto natural, que é o meio ambiente. Ok? Pode parecer muito simples, mas esse tipo de visão pré-analítica traz muitas implicações, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista metodológico. Ok? Bom, e como eu disse agora há pouco, né, a gente se surpreende quando a gente vê essas duas palavras juntas, economia ecológica, porque a gente pensa inicialmente são disciplinas muito distantes. Todavia, quando a gente olha para a origem etimológica das palavras, por exemplo, economia vem do grego oikosnomos, e ecologia vem do grego oikos logos, né? Então, a economia seria a administração da casa, enquanto que a ecologia seria o estudo da casa.
Percebam vocês, então, que as duas disciplinas elas têm o mesmo objeto de estudo, que é o oikos, que é a casa, né? Só que ao longo das suas trajetórias acadêmicas, essas duas disciplinas elas se distanciaram exatamente porque o século XIX, nós podemos dizer que o século XIX significou para as ciências naturais, perdão, para as ciências sociais, que é o caso da economia, uma dupla separação, uma dupla cisão. A primeira é separar, né, os sistemas sociais dos sistemas naturais, ou seja, afastar a natureza. Esta foi a primeira separação que ocorreu no século XIX. O segundo, né, a segunda separação seria, né, afastar as ciências sociais, no caso aqui a economia, de argumentos de natureza ético-normativa. Então, o século XIX significou essa dupla cisão nas ciências sociais. E agora, qual que é o desafio da economia ecológica que se, digamos assim, consolida no final do século XX? O principal objetivo, que é um objetivo audacioso, seria reaproximar essas disciplinas, a economia e a ecologia, que ao longo de suas trajetórias acadêmicas se distanciaram por diversos motivos, e eu falei de um deles aqui, que é essa dupla separação do século XIX. Esta reaproximação ela deve ser feita de modo a fornecer pistas para estudar as possibilidades para um futuro próspero e sustentável. Então, esse é o objetivo, de maneira geral, de maneira genérica, da economia ecológica. Tá? Bom, e todos nós também já ouvimos falar que a economia ecológica é transdisciplinar. Transdisciplinar por quê? Porque ela almeja, ela deseja o amálgama, né? A mistura, a combinação de várias perspectivas para a criação de uma nova compreensão sobre os problemas ambientais a partir dos estudos das relações natureza, sociedade e economia. Né? Então, nessa figurinha aqui, eu tenho aqui uma disciplina única, uma visão multidisciplinar, que seria apenas uma justaposição, uma visão interdisciplinar, que às vezes avança ou recua em outras áreas do conhecimento, e uma visão transdisciplinar, que é o desejo da economia ecológica, em que você constrói uma nova compreensão a partir da mistura, da combinação de várias outras perspectivas. Tá ok? Então, é importante saber qual que é a diferença entre transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar e uma disciplina única. Tá? Outra coisa importante que eu devo chamar a atenção aqui, e que é importante para nós, para a nossa metodologia, a ferramenta que nós vamos estudar daqui a pouco, que é o seguinte: o foco da economia ecológica não está em compreender o sistema econômico, não está em compreender o sistema natural. Está em compreender a natureza das relações estabelecidas entre esses dois sistemas. E se essas relações são harmoniosas ou não, né, se elas têm um potencial destrutivo e como podemos fazer com que essas relações deixem de ter esse potencial destrutivo. Tá? Então, o foco nas relações é muito importante para a economia ecológica. Tá? Então, e a economia ecológica, outro ponto importante também para a nossa metodologia que nós vamos estudar, a economia ecológica, ela considera explicitamente o sistema econômico como um sistema aberto. Ou seja, nesse sistema aberto, existe intercâmbio de matéria e energia, de fluxos de matéria e energia. Portanto, dentro da economia ecológica, a noção de metabolismo ela é central. Na última parte da nossa conversa aqui, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de metabolismo e sociometabolismo. Ok? Mas por que esse conceito é importante para a economia ecológica? Exatamente porque nós consideramos explicitamente o sistema econômico como um sistema aberto. Então, está aqui nessa figurinha aqui, um sistema aberto é aquele que tem intercâmbio de matéria e energia. Um sistema fechado, por sua vez, ele é materialmente finito, materialmente fechado, mas ele é aberto ao fluxo de energia. E um sistema isolado é aquele que não considera o intercâmbio de matéria e energia. É o caso da economia ambiental neoclássica, e o principal exemplo seria aquele famoso fluxo do diagrama circular da renda,
que todo estudante de economia estuda ou vê nos manuais de economia, nos manuais introdutórios, ok? Então, veja bem, pessoal, diante desta visão sobre o sistema econômico como um sistema aberto, nós temos, então, esse modelo biofísico do sistema econômico que contrasta com aquele fluxo circular da renda. Nesse modelo biofísico, então, eu tenho a entrada de energia, a entrada de recursos. Esses recursos e essa energia são utilizados para produzir bens e serviços, e logo depois, então, nós temos o descarte da matéria e energia que não mais é útil, ou seja, matéria e energia degradada. Ok? E vejam vocês que dentro desse espaço vermelho aqui, nós temos, então, o que nós chamamos, dentro da economia ecológica, de transumo. O que seria esse transumo? Seria a totalidade, então, de recursos que entram e saem do sistema econômico e são utilizados para produzir bens e serviços. Então, na verdade, né, para a economia ecológica, a rigor, a palavra produção econômica, ela não é correta. Por quê? Porque o sistema econômico nada mais faz do que transformar matéria e energia. Então, transformação seria uma palavra mais adequada para se referir ao que o sistema econômico realmente faz, de fato faz. Ok? Mas, independente disso, nós vamos continuar utilizando a palavra produção, porque, em última instância, nós transformamos matéria e energia para produzir ou para obter bens e serviços que são úteis para a satisfação das necessidades humanas. Ok? Bom, esse aqui é outra representação desses fluxos de matéria e de energia que entram e saem do sistema econômico e que, para nós, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque, como nós vamos estudar metabolismo, ou sociometabolismo, ou metabolismo socioeconômico, tá certo? Esses fluxos de matéria e energia, eles importam para nós, tá ok? Bom, seguindo aqui, né, quais são as nossas inspirações teóricas dentro da economia ecológica? Claro que aqui nós temos vários autores importantes, nós temos, inclusive, raízes mais antigas, com Frederick Soddy, com o Sergei Podolinsky, que são autores lá do final do século XIX, início do século XX, que trataram dessa visão biofísica do sistema econômico. Mas, para a moderna economia ecológica, essas duas inspirações ou referências, elas são muito importantes. Primeiro é o Nicholas Georgescu-Roegen, que escreveu, né, a sua obra magna, The Anthropology of the Economic Process, em 1971. Nós comemoramos o jubileu de 50 anos no ano passado. Então, ele trata um pouco das implicações da termodinâmica no processo econômico. E nós temos também, poderíamos dizer, o discípulo do Georgescu, que é o Hermann Daly, que talvez seja o economista ecológico mais proeminente, mais conhecido, vivo atualmente, e ele tem esse famoso manual que ele escreveu com Joshua Farley, que é Ecological Economics, Principles and Applications, né? Princípios e aplicações. Então, eu diria que essas duas referências teóricas são as mais importantes para a moderna teoria da economia ecológica, para a moderna economia ecológica. O Georgescu é um autor muito interessante, porque, em primeiro lugar, porque ele é um matemático, como vocês sabem, e mesmo sendo matemático, ele foi um ferrenho crítico à excessiva matematização dentro da ciência econômica, tá ok? Ele tem um artigo muito interessante chamado Métodos em Ciência Econômica, ou Método em Ciência Econômica, e ele é interessante também porque, ao longo da trajetória dele, ele deu uma guinada. Como vocês sabem, até na década de 1960, quando ele escreveu o livro Analytical Economics, que ele resume todos os artigos dele e tal, até então, ele vinha escrevendo artigos que contribuíam principalmente para a teoria do consumidor neoclássica, ok? E depois, quando ele vai para a produção, ele considera a representação do processo produtivo dentro da teoria econômica uma representação muito simplista, muito reducionista.
Então, a partir daí, ele dá uma guinada e ele se transforma, de fato, num economista heterodoxo a partir, então, do momento em que ele se vira para compreender ou tentar compreender o processo produtivo dentro do sistema econômico, ok? Beleza. Mas do que trata efetivamente a economia ecológica? Bom, em primeiro lugar, nós já falamos dessa visão pré-analítica distinta. Eu acho que essa é a principal distinção de um economista ecológico com um economista tradicional, por exemplo. Tá? Em alguns momentos, a gente percebe uma pergunta, né? A pergunta que se faz é o seguinte: o que diferencia, de fato, um economista ecológico? Né? O que um economista ecológico faz? A minha resposta a essa pergunta é uma resposta simples. Em primeiro lugar, o que nos diferencia é essa visão pré-analítica, de enxergar o sistema econômico dentro da sociedade, que, por sua vez, está dentro do meio ambiente. Mas aí você pode me falar, se isso é muito óbvio, Daniel. Sim, é óbvio. Todavia, essa consideração, como eu disse há alguns minutos atrás, esta consideração traz implicações teóricas e metodológicas muito importantes que nós veremos agora, ok? Outra questão, né, do que nos diferencia, ou o que o economista ecológico faz, o economista ecológico não foca nem na economia, nem na sociedade, nem no meio ambiente. O economista foca nas relações estabelecidas entre esses sistemas. Então, um economista ecológico, assim como o Georgescu tinha, assim como o próprio Schumpeter tinha, o economista ecológico, necessariamente, ele tem uma visão evolucionária, porque ele considera que esses sistemas coevoluem, né, e eles estão em permanente interação, ok? Bom, como eu disse, essa visão pré-analítica, embora ela possa parecer muito trivial e muito óbvia, ela traz implicações analíticas e metodológicas muito importantes. A implicação número 1, eu diria, é a incorporação da noção de limites dentro da ciência econômica. Tá? Bom, mas aí você me pergunta, limitar o quê e para quê? A resposta é limitar o crescimento econômico para que esse sistema econômico não ultrapasse os limites de resiliência dos ecossistemas. Aqui tem outra diferença muito importante entre um economista ecológico e um economista tradicional: a consideração do conceito de resiliência como um pré-requisito para o estado de sustentabilidade. Não existe sustentabilidade sem respeito à resiliência dos ecossistemas. Portanto, esse conceito é fundamental para os economistas ecológicos, ok? Lembrando que o Bob Costanza, que é outro autor muito importante dentro da economia ecológica, ele há um tempo atrás, ele definiu a economia ecológica como a ciência da gestão da sustentabilidade. Ok, para que a gente possa gerir alguma coisa, a gente tem que definir muito bem essa coisa, conhecer muito bem essa coisa. Então, o que é sustentabilidade? Dentro da economia ecológica, sustentabilidade, né, é claro, é um conceito muito complexo, multidimensional, etc., mas o critério mínimo para esse estado de sustentabilidade é o respeito à resiliência dos ecossistemas. Ok? Diferentemente da economia tradicional, por exemplo, em que esse conceito não é importante. Se nós abrirmos, por exemplo, os manuais de economia, a gente certamente não vai encontrar no índice remissivo desses manuais esse conceito, porque não é um conceito importante. Muito embora, mais recentemente, tenha havido, né, esforços no sentido de criar linhas de pesquisa, né, tem uma linha de pesquisa bastante recente e interessante, chamada de resiliência econômica. Bom, então, a implicação número 1, como eu disse, é a incorporação da noção de limites. Tá? E isso, claro, traz implicações metodológicas importantes. A implicação número 2, que é uma implicação analítica e também metodológica, é o estudo das escalas. Né? O que é uma escala econômico-ecológica? O que é uma escala? Não é simplesmente escala. É uma categoria analítica diferenciadora da economia ecológica. Dentro da economia tradicional, essa ideia de escala ela não faz sentido. Por quê? Porque o sistema econômico é considerado como um todo, um sistema isolado.
Dentro da economia ecológica, essa categoria faz sentido. Por quê? Porque o sistema econômico é constrangido pelo sistema social e pelo sistema natural. Tá, ok? Então, nós temos que conhecer qual que é o tamanho relativo do sistema econômico frente a esses sistemas que comportam o sistema econômico. Então, a escala econômica ecológica, uma definição muito simples, é o tamanho, a dimensão relativa do sistema econômico vis-à-vis o meio ambiente. Então, veja bem, se a ideia de escala é importante, se a ideia de limites é importante, nós temos 3 perguntas fundamentais que a economia ecológica procura responder. Quais sejam? Primeiro, qual que é o tamanho que o sistema econômico pode assumir? Destaque para essa palavra pode. Qual que é o tamanho que o sistema econômico deveria assumir, ou seja, qual que é o tamanho desejável do sistema econômico? E, por fim, qual que é o tamanho atual do sistema econômico? Né? Então, veja bem, voltando lá na primeira pergunta. A primeira pergunta pode ser redefinida como: qual é a escala sustentável do sistema econômico? A segunda pergunta: qual que é a escala desejável ou ótima do sistema econômico? E a terceira pergunta é: qual que é a escala atual do sistema econômico? Bom, essas são perguntas fundamentais que todo economista ecológico deve tentar responder ou deve criar caminhos para tentar responder. Claro que não são perguntas fáceis de serem respondidas e ninguém tem condições hoje de respondê-las de maneira assertiva, mas a economia ecológica busca respondê-las. E a terceira pergunta, né, qual que é o tamanho atual do sistema econômico, ela é fundamental para nós. Por quê? Porque a ferramenta que nós vamos falar sobre ela, que é a de fluxo de materiais, contabilidade de fluxo de materiais e energia, na verdade, ela tenta responder essa terceira pergunta, desculpe, né? Qual que é a escala atual? Qual que é o tamanho atual? Então, para eu entender qual que é o tamanho atual, eu tenho que saber qual que é o metabolismo atual do sistema econômico, ok? Bom, e a economia ecológica ela se debruça sobre o que eu gosto de chamar de grande dilema macroeconômico. Qual que é o grande dilema macroeconômico? De um lado, o crescimento econômico ele é necessário. Por quê? Por que ele é necessário? Principalmente nos países pobres. Porque o crescimento econômico dentro da civilização industrial, ele tem sido um garantidor da estabilidade social. Então, nesses últimos 200 e tantos anos aí da Revolução Industrial, o papel do crescimento econômico dentro da civilização industrial é o de garantir a estabilidade social. Tá certo? Mas, de outro lado, dada a finitude do planeta Terra, dada a finitude do sistema que nos comporta, que comporta o sistema econômico, o crescimento econômico infinito, ou ad eterno, ele é impossível. Ou seja, nós temos, então, uma impossibilidade biofísica de um lado, que é o crescimento econômico infinito ou contínuo, e, de outro lado, nós temos uma inviabilidade política. Ok? Então, a economia ecológica tenta compreender ou tenta, né, responder a esse grande dilema macroeconômico. Como é que nós podemos resolver isso? Ok? Bom, esse slide aqui, pessoal, mostra, né, os diferentes tipos de escala dentro da economia ecológica, de acordo com aquelas 3 perguntas que nós colocamos, né? Então, essa borda mais exterior aqui seria a escala sustentável, quão grande pode ser o sistema econômico, ou seja, o que define essa escala sustentável, na verdade, é a resiliência dos ecossistemas, ok? E como vocês sabem, hoje existem estudos avançados sobre resiliência, e eu destaco aqui os trabalhos do pessoal lá de Estocolmo, que eles chamam de fronteiras planetárias, tá ok? Essa linha pontilhada aqui, ela é a escala ótima do sistema econômico, ou seja, quão grande deveria ser o sistema econômico. E o que define essa escala ótima, na verdade, é
a comparação entre os benefícios advindos do crescimento econômico vis-à-vis os custos de oportunidade desse crescimento econômico. O que eu estou chamando de custos de oportunidade do crescimento econômico? Os sacrifícios feitos em nome do crescimento econômico, em termos de perda de capital natural, em termos de perda de sociabilidade. Muitas vezes nós temos que o crescimento econômico, né, acelerado, etc., pode atrapalhar a sociabilidade, individualização, etc., das pessoas. Então, na verdade, a economia ecológica tem um grande desafio, qual seja, calcular, mensurar os custos de oportunidade do crescimento econômico. Tá? E, por fim, nós temos a escala atual do sistema econômico, que é quão grande é atualmente o sistema econômico. Tá? Então, veja bem, pessoal, outra coisa, a economia ecológica ela não demoniza o crescimento econômico, ok? Na verdade, né, boa parte dos economistas ecológicos considera que o crescimento econômico ainda é necessário para países em desenvolvimento, ok? O grande desafio é tornar esse crescimento econômico menos destrutivo do ponto de vista ambiental e social também, ok? Então, não se trata aqui de demonizar o crescimento econômico. Na verdade, nós estamos colocando em perspectiva o papel do crescimento econômico nas sociedades contemporâneas. É esse o papel da economia ecológica, ou seja, rediscutir, refletir sobre a desejabilidade de um objetivo único de política econômica, que é de expansão contínua do crescimento econômico. Bom, terminamos então essa primeira parte da nossa exposição aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre métodos, tá? Ou metodologia. Tá? Nós vamos, para os fins dessa nossa aula aqui, a gente vai considerar métodos e metodologia a mesma coisa, tá ok? Bom, o métodos em economia sempre foi uma questão em disputa. Por quê? Porque a ciência econômica é uma ciência social e lá no seu nascedouro, a ciência econômica tentou, né, pegar os métodos das ciências naturais e aplicá-los na investigação econômica. E a gente sabe que isso foi uma tentativa de tornar a economia, a ciência econômica, uma ciência positiva e livre de argumentos ético-normativos. Tá? A gente não vai discutir o contexto intelectual daquela época. Na verdade, essa era uma tradição dos iluministas escoceses, do qual o Adam Smith faz parte, que era o quê? Pegar os métodos das ciências naturais, o método newtoniano, e aplicá-los dentro da filosofia moral, ou dentro das ciências sociais e humanas. Tá? E a gente sabe que isso deu ruim. A gente, inclusive, né, quem estuda economia, sabe que nós tivemos um episódio chamado A Batalha dos Métodos, em que a escola histórica alemã criticava, por exemplo, a escola política, a escola clássica inglesa, né, do uso excessivo de métodos abstratos, etc., a desconsideração dos métodos históricos. Ou seja, sempre foi uma questão em disputa qual que é o método ideal dentro das ciências sociais e, particularmente, dentro da economia, que é considerada a rainha das ciências sociais. Né? Durante a trajetória da ciência econômica, houve uma tentativa explícita de transformá-la numa ciência positiva e livre de argumentos ético-normativos, nós já falamos sobre isso, tá? E começou-se uma tradição, principalmente depois da chamada Revolução Marginalista, ou movimento marginalista do século XIX, de uma excessiva matematização dentro da economia. Inclusive, o próprio William Stanley Jevons, né, que era um dos autores proeminentes do chamado movimento marginalista do século XIX, que ele dizia que qualquer economista, para ser um bom economista, antes tinha que ser um bom matemático. Tá? E o interessante, eu já me referi a isso, que o próprio Georges Reagan, mesmo sendo um matemático, ele criticava de maneira muito ácida essa excessiva matematização dentro da ciência econômica, porque ele dizia o seguinte: olha, a ciência econômica
na verdade, o processo econômico o que é o principal no processo econômico? É o surgimento de novidades, que eles chamam de inovações, né, numa linguagem schumpeteriana. E o surgimento dessas novidades, ou dessas mudanças qualitativas, ou dessas inovações, não pode ser explicado pela utilização de métodos matemáticos, métodos quantitativos. O surgimento dessas inovações ou dessas mudanças qualitativas, que é o principal dentro do processo econômico, tem que ser explicado, esse surgimento tem que ser explicado por uma história contada em palavras. O próprio Georgescu dizia isso naquele artigo que eu me referi, que é o artigo Método em Ciência Econômica. Portanto, então, ele era um crítico dessa excessiva matematização. Na verdade, o que o Georgescu dizia era que o método ideal dentro da ciência econômica, para se analisar o processo econômico, deveria ser o método dialético, tá, ok? E a matemática, claro, ela poderia ser utilizada apenas como uma ferramenta auxiliar para se entender alguns fenômenos econômicos, ok? Bom, aqui me parece que o slide está repetido, né? Vamos lá. Agora, na economia ecológica, né? Como é que está essa questão dos métodos, né? Dentro da ciência econômica, perdão, dentro da ciência da economia ecológica. Pessoal, isso é uma coisa muito interessante, porque essa discussão ela também é uma questão muito polêmica dentro da economia ecológica. Se a gente pegar, eu coloquei um print aí, um artigo fundacional, né, no número inicial lá do Periodic Ecological Economics, esse professor chamado Richard Norgaard, ele escreveu um texto, um artigo, né, no primeiro número do Periodic Ecological Economics, clamando pelo que ficou conhecido como pluralismo metodológico. Qual que era o argumento do Norgaard? O Norgaard dizia o seguinte: olha, a economia ecológica é uma ciência que tenta entender a interação entre o sistema econômico e o sistema ecológico. São dois sistemas muito complexos. Portanto, uma única metodologia, um único método, não é capaz de compreender ou de capturar toda esta complexidade. Portanto, nós precisamos de uma diversidade de metodologias, tá, ok? E um outro argumento também era o seguinte: olha, a economia ecológica ela está se consolidando agora. Então, nessa fase inicial, nessa fase infantil ou infante da economia ecológica, é bom que a gente não descarte a priori qualquer método e a gente utilize esses métodos. Isso ficou conhecido como pluralismo metodológico, que é uma discussão, inclusive, bastante profícua também dentro da ciência econômica, né? Os economistas heterodoxos dentro da ciência econômica, eles advogam, né, por essa visão plural do ponto de vista dos métodos, ok? Bom, só que, né, em 2012, né, um importante autor também dentro da economia ecológica, chamado Clive Specht, hoje ele está em Viena, ele escreveu um artigo chamado New Foundations for Ecological Economics, e nesse artigo, o Specht ele critica o exagero e a desorganização ao se adotar o pluralismo metodológico, né? O que ele está criticando? Ele está criticando o seguinte: olha, na verdade, o uso indiscriminado de toda a metodologia, ou seja, tudo cabe dentro da economia ecológica, e isso prejudica ou fragiliza a definição do nosso campo, né? Inclusive, ele critica muito, né, a parte da valoração, né, que inclusive foi algo que eu estudei muito, né, a minha tese de doutorado é sobre valoração, é um tema bastante representativo dessa discussão metodológica, né? Os economistas ecológicos criticam os economistas neoclássicos, todavia, na hora de fazer a valoração, acabam utilizando os mesmos métodos da economia neoclássica, ok? Então, isso é uma incoerência, uma inconsistência. Por quê? Porque, veja, ora, nós estamos sendo neoclássicos, na verdade. O Clive Specht, ele argumenta isso.
Então, na verdade, né, a gente deveria ter um pouco mais de cuidado ao selecionar esses métodos ou essas metodologias utilizadas na análise econômico-ecológica, porque senão a gente vai ficar um campo indefinido, né? Uma área de pesquisa indefinida em que você pode utilizar tudo, etc, etc. Né? Então, ele diz o seguinte, olha, nós temos que ter um pouco mais de cuidado. E, né, essa discussão também ela foi encampada pela nossa presidente, a presidente da ECOECA, a Beatriz Saz e o Adhemar Romeiro. Eles publicaram, se não me engano, no ano de 2018, um artigo na revista Nova Economia, da UFMG, um artigo muito interessante chamado Debate Metodológico na Economia Ecológica, em definição ao pluralismo. Né? E resumindo muito aqui o argumento da Beatriz e do professor Adhemar, eles advogam por algo que eles chamam de pluralismo crítico ou estruturado. Ou seja, na verdade, né, meio que o argumento do Clive Specht, é um cuidado ao definir quais métodos, de fato, devem ser utilizados pelos economistas ecológicos. Né? Então, na verdade, pessoal, essa discussão sobre métodos é uma discussão também muito interessante dentro da economia ecológica e que é uma discussão importante. Por quê? Porque ela vai definir, né, de fato, o fôlego da economia ecológica e a demarcação da economia ecológica enquanto um campo de estudo realmente diferenciado e crítico com relação às análises tradicionais, principalmente as análises econômicas tradicionais. Ok? Bom, seguindo aqui, então, para a nossa terceira fase, ou terceiro momento da nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre metabolismo socioeconômico. Né? Bom, o conceito de metabolismo o conceito corriqueiro de metabolismo, né, o metabolismo do corpo humano, metabolismo celular, diz respeito ao conjunto de transformações ocorridas no interior dos seres vivos, ou no interior das células, quando a gente fala em metabolismo celular. O metabolismo socioeconômico, por sua vez, é o conjunto de transformações que os fluxos de matéria e energia sofrem no interior do sistema econômico. Ok? Então, o metabolismo socioeconômico, veja, pessoal, aqui, né, só um parênteses, eu resolvi, né, eu prefiro chamar metabolismo socioeconômico, tá? Mas muitos textos, etc., vocês vão ver que na literatura se fala muito de social metabolism, né? Metabolismo social. Eu gosto de me referir a metabolismo socioeconômico ou a metabolismo econômico-social, etc., para enfatizar o fato de que o sistema econômico é primordial, né? O que determina a natureza desse metabolismo. Okay? Então, tem uma diversidade de expressões, de palavras aí, e aqui nós estamos nos referindo a metabolismo socioeconômico, né? Que, na verdade, estuda como é que, historicamente, né, a matéria e a energia foram apropriadas pelos sistemas econômicos, pelos sistemas socioeconômicos, melhor dizendo, e como que essas formas de apropriação elas evoluem ao longo do tempo, quais são, de fato, as implicações socioambientais dessas formas de apropriação, tá certo? Porque, veja bem, ó, vou citar um exemplo, né? Historicamente, nas sociedades industriais, como é que tem sido a forma de apropriação da energia necessária para o sistema econômico? Ora, por meio do capital energético terrestre, que são os combustíveis fósseis. Então, esta é a forma de apropriação dominante nas economias industriais. Só que nós sabemos que essa forma de apropriação ela deve ser abandonada em razão dos impactos ambientais ocorridos, cujo maior exemplo é, de fato, a emergência climática. Ok? Inclusive, nós estamos falando aqui no momento, né? Hoje, por exemplo, no dia em que eu estou gravando essa videoaula,
nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, por exemplo, com a onda extrema de calor, né? Então, é um sinal muito, né, eloquente de que as mudanças climáticas já estão ocorrendo, né? As chuvas recentes que nós tivemos no litoral do Nordeste também, já saiu um estudo dizendo que a intensidade daquele fenômeno que ocorreu lá foi aumentada pelas mudanças climáticas, ok? Então, esse é um resultado interessante de um estudo que já foi feito para se estudar aquele fenômeno das chuvas agora, do meio do ano, lá no litoral nordestino, Recife, Natal, João Pessoa, por aí, ok? Então, voltando aqui, né, então, o metabolismo socioambiental, ou socioeconômico, perdão, estuda, então, essas formas de apropriação e como elas evoluem ao longo do tempo, né? Então, na verdade, a grande pergunta, né, do metabolismo socioeconômico é como fazer com que o transumo, ou seja, todo aquele conjunto de matéria e energia que entra e sai do sistema econômico não ultrapasse a capacidade de resiliência dos ecossistemas. Aqui eu coloquei um print, eu sugiro inclusive a leitura, né, um artigo que eu e dois estudantes de pós-graduação aqui na minha universidade, nós escrevemos, né, sobre o metabolismo socioeconômico, sobre o conceito e a sua convergência com a economia ecológica. Tá? Aqui, né, tem uma representação esquemática do metabolismo socioeconômico. Então, aqui nós temos a entrada, a saída, né, a transformação da matéria e energia, antes de mais nada, claro, a apropriação, a transformação, a distribuição desses produtos transformados, né, e a excreção. Então, o metabolismo socioeconômico, diferentemente da economia ambiental neoclássica, porque a economia ambiental neoclássica, pessoal, a economia ambiental neoclássica estuda, né, o metabolismo socioeconômico, tá certo? Perdão, a economia ambiental neoclássica estuda os problemas ambientais compartimentados. A economia da poluição trata do meio ambiente na sua dimensão de receptor de resíduos da atividade econômica. A economia dos recursos naturais trata o meio ambiente na sua dimensão de fornecedor de insumos. Então, vejam vocês que é uma visão separada dos problemas ambientais. E aqui não. Aqui nós procuramos, então, no metabolismo socioeconômico, ter uma visão geral sobre esses fluxos de entrada e de saída, exatamente porque esses fluxos, eles são interdependentes, ok? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que dentro do metabolismo socioeconômico nós temos várias metodologias, né? Então, nós temos aqui o nível de análise energéticas, análise de materiais, substância, território e outros. E aqui nós temos várias ferramentas metodológicas para se analisar esse metabolismo, sendo que a contabilidade de fluxos de materiais e energia é uma dessas metodologias. Tá? Então, eu queria, por esse motivo, então, a gente não falou aqui apenas da contabilidade de fluxo de materiais. Eu queria apresentar exatamente o fato de que ela é uma metodologia dentro de um conjunto mais amplo de ferramentas existentes. Tá? E eu queria deixar claro aqui para vocês, né, que dentro da contabilidade de fluxo de materiais, nós temos vários indicadores que podem ser utilizados. Do lado da produção, por exemplo, a extração doméstica. Do lado do consumo, nós podemos tratar do consumo doméstico de materiais. O comércio, nós podemos calcular a balança física de materiais. E todos esses indicadores, né, eu acho melhor a gente falar melhor sobre eles no nosso encontro síncrono, ok? Aqui eu vou só deixar, então, o embasamento conceitual mesmo da ferramenta, tá? Bom, e por que, né, voltando na discussão de métodos, né, que a gente está à procura de um método que tenha a cara da economia ecológica? E por que nós podemos considerar que o metabolismo socioeconômico é uma ferramenta de fato econômica ecológica? Ora, porque ele converge com a economia ecológica em vários pontos, né? Então, esse quadro aqui, eu não vou ler todos os itens aqui,
mas esse quadro aqui que foi retirado daquele artigo que eu escrevi junto com dois estudantes, o Anderson, inclusive, já defendeu a tese dele agora, quais são os elementos de convergência entre a economia ecológica e o metabolismo socioeconômico? Bom, na verdade, né, a economia ecológica privilegia essa visão biofísica. Então, portanto, a contabilidade biofísica desses fluxos de matéria e energia, ela é, por definição, né, uma ferramenta importante dentro da economia ecológica, ok? E, por fim, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato, né? Não sei quem que vai trabalhar aí com fluxo de materiais, etc., nos seus trabalhos, mas uma das principais aplicações dessa contabilidade de fluxo de materiais ou do metabolismo socioeconômico é monitorar essa capacidade que as economias têm ou não de desacoplar suas dinâmicas econômicas do uso do meio ambiente. Isso nos remete a um conceito bastante difundido, que é o conceito de decoupling, ou o conceito de descasamento. Tá? Então, para que nós temos todo aquele trabalho de contabilizar esses fluxos de matéria e energia? Em primeiro lugar, para tentar entender se esses fluxos de matéria e energia estão dentro da capacidade de resiliência dos ecossistemas, que suportam a atividade econômica. Ponto. Em segundo lugar, a gente tem que analisar a relação desses fluxos com os resultados econômicos que nós temos. Ou seja, será que nós estamos aumentando a produtividade com a qual nós utilizamos esses recursos, ou com a qual nós geramos impactos ambientais? E isso nos remete ao conceito de decoupling. E o decoupling, né, ele tem dois aspectos importantes aqui que nós temos que considerar. Primeiro é o decoupling de impacto, ou seja, o descasamento entre a atividade econômica e o impacto ambiental gerado. Esse impacto ambiental gerado tanto na extração dos recursos, no consumo ou na transformação desses recursos, tá ok? E, de outro lado, nós temos o chamado decoupling de recursos, né, que é o descasamento entre a atividade econômica e o uso de recursos que nós utilizamos para a produção ou transformação em bens e serviços, tá ok? Então, esses dois aspectos, eles devem ser levados em consideração. E também nós temos também a perspectiva do decoupling absoluto e o decoupling relativo. O que é o decoupling relativo? Tanto a atividade econômica quanto o parâmetro ambiental, eles aumentam. Todavia, a atividade econômica, ela aumenta mais rápido. Então, aqui, para fins meramente ilustrativos, essa figura mostra que o decoupling de recursos, nesse caso aqui, é um decoupling relativo, ok? Agora, o decoupling de impacto, ele está sendo mostrado aqui nessa figura, para fins meramente ilustrativos, como um decoupling absoluto. Percebam vocês que a atividade econômica aumenta, mas o nível de impacto diminui do ponto de vista em termos absolutos, ok? Só que o decoupling absoluto, ele não existe exatamente porque não é possível eu desmaterializar completamente a atividade econômica, ok? Então, mais frequentemente, então, a gente utiliza esse decoupling do ponto de vista, o conceito de decoupling como um conceito relativo ou como um fenômeno relativo, ok? E a última coisa que eu devo falar aqui para vocês, antes de encerrar, é o seguinte, estudos recentes, né, um orientando meu de doutorado, ele fez um estudo dizendo o seguinte, olha, ao longo da maturidade econômica das economias, ou seja, ao longo do percurso, né, quando as economias aumentam a sua complexidade econômica, da sua estrutura produtiva, ou seja, elas modificam a sua estrutura produtiva, o decoupling de impacto, ele tende a acontecer mais rápido do que o decoupling de recursos, tá certo? Então, esta, por si só, é uma justificativa do porquê nós temos que considerar esse elemento, né, esse fenômeno de decoupling, nessas duas dimensões, nesses dois aspectos. É claro que para nós analisarmos o fenômeno do decoupling, nós temos que, antes de mais nada, fazer essa contabilidade desses fluxos de materiais e desses fluxos de energia, ok?
Bom, pessoal, isso é o que eu teria para falar neste momento, né? É um embasamento teórico muito breve sobre essa ferramenta de metabolismo socioeconômico, sobre a ferramenta da contabilidade e análise de materiais, de fluxos de materiais e energia. No nosso encontro síncrono, nós vamos ter a oportunidade de falar mais concretamente sobre os indicadores, sobre os fluxos que nós utilizamos, sobre os grupos de materiais que nós utilizamos, onde que nós podemos coletar esses dados, essas informações e como nós podemos trabalhar com essas informações. Tá? Neste momento, então, eu gostaria então de fazer apenas esse embasamento teórico, espero que tenha sido útil para vocês, tá ok? Bom, eu me despeço e dentro de alguns dias a gente volta a se encontrar. Muito obrigado a todos pela atenção. Um abraço.